Pessoal, mais uma vez estamos nós aqui, novamente, né? Eu sou o professor Divanei Ramos Pedro e a gente tem caminhado junto ao longo desse capítulo 3 aí, falando um pouquinho sobre Future Driven Development, isso tudo, né, gente, dentro do contexto do nosso módulo, da nossa disciplina específica, que é abordagens ágeis de desenvolvimento de software. A gente está falando especificamente de uma abordagem agora, a gente está falando do Future Driven Development. Só que o que acontece? Eu já falei bastante sobre o Future Driven Development. Quando a gente estava explicando as fases do FTD, a gente falava lá, né? Antes de você começar a codificar, você tem que sentar com o seu cliente, entender os requisitos, fazer aquela modelagem geral do contexto, criar a lista de requisitos, e depois que você cria essa lista de requisitos, você tem que fazer o planejamento dos requisitos, as 3 primeiras fases que a gente falou do FTD. Existe uma forma de a gente trabalhar isso, ela não é padrão. Conforme o projeto, você vai utilizar a forma que melhor se adequa. Ser ágil é ser adaptável. E a gestão de requisitos, você tem que trabalhar com ela de forma inteligente, de acordo com o contexto do seu projeto. Você se adapta também. Agilidade não está só no processo, né? Agilidade é mindset, está nas pessoas. Então, eu queria falar especificamente sobre esse processo de requisitos com vocês. Porque o FDD, para o êxito dele, é importante você fazer isso da forma correta, tá? Queria falar um pouquinho do porquê da gente estar trabalhando com essa questão da priorização, que não é só identificar o que seu cliente tem que receber. Quando a gente trabalha fazendo entrega gradativa de valor, eu tenho que avaliar também como que eu vou fazer de sequência para entregar esse valor para o cliente. Não é só o que ser feito, mas é o como ser feito, tá ok? E a gente vai ver que existem algumas práticas diferentes que são utilizadas quando eu vou fazer essa priorização. Para mim, no modelo tradicional, você fazia tudo lá no princípio e pronto, né? Esse conceito inicial. Agora aqui, no modelo ágil, isso é adaptativo, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre algumas práticas de priorização aí, tá ok? Então, vamos lá, pessoal, dando sequência. Recapitulando, entendendo, falando um pouquinho mais à parte aí, é importante a gente priorizar requisitos. Por quê? Quando eu estou falando de desenvolvimento dentro de um contexto ágil, agilidade a gente tem algumas variáveis que lá no modelo tradicional não tinha. No modelo tradicional, no cascata da vida, a lista de requisitos normal era suficiente. Aqui não, aqui eu tenho que trabalhar de forma diferente. Por quê? Porque lá no cascata eu entregava um build monolito para o cliente no final. Aqui no modelo ágil, não. FDD, por exemplo, de 2 em 2 semanas você está entregando funcionalidades para o seu cliente. Então você tem uma entrega de valor incremental e, logicamente, essa entrega de valor incremental, ela traz umas características do processo, né? Opa, o que eu vou entregar primeiro? Quando eu vou entregar isso aqui? Qual entrega que eu posso postergar? Essa entrega aqui, se eu postergar, eu atraso outras 10 entregas relacionadas. Então você tem que analisar uma série de fatores, né? Então, justamente para você conseguir ter mais qualidade nas suas entregas, você tem que fazer isso, porque assim, gente, ó, imagina que você tem uma lista lá de 10 funcionalidades para entregar para o seu cliente. Aí tem uma funcionalidade específica que você pode fazer ela agora, mas se você fizer ela agora, mas ela depende, você pode fazer ela agora, mas para fazer ela muito bem feita, o ideal é que você tivesse feito uma outra antes. Vamos aqui pensando em alguma coisa, você tem a funcionalidade lá, alteração do cadastro do cliente. Você pode ir lá e fazer essa funcionalidade agora. Mas imagine que você ainda não fez a funcionalidade de cadastrar um cliente novo. Você consegue fazer alterar, mas vamos falar assim, logicamente faria sentido você fazer essa só depois. Então, quando você tem essa ordem determinada, você tem mais qualidade na entrega das suas funcionalidades. E outra coisa, aqui a gente tem a participação muito grande do cliente, né? Então, às vezes vai ter o cliente, vai ver você, por questões de desenvolvimento, você quer fazer uma determinada sequência. Mas, por algum motivo, você tem um cliente lá que o cliente ele tem um cronograma de férias do funcionário, que o funcionário que precisa para determinado tipo de funcionalidade, ele não vai estar disponível nos próximos dias. Então, você vai ter que desenvolver outras funcionalidades, porque senão você não vai ter a participação do domain expert com você, tá? Então, assim, o contexto ágil ele tem muita complicação, né? Diferentemente do que a gente tinha no modelo cascata, no modelo tradicional, né? Então, a gente tem algumas perguntas que a gente pode responder. A gente vai ver mais para frente um modelo prático de lista de requisitos, tá?
Mas como que a gente pode usar, quais os critérios que a gente pode utilizar isso aí? Primeira coisa, gente, você vai avaliar o requisito indispensável. Olha só, você está desenvolvendo um software lá para o cliente e esse software requer 20 funcionalidades. É um software para um cliente que ele faz aluguel, ele quer fazer um, um sistema de locação de vídeos, de filmes. Aliás, locação de filmes não, né? Porque aí a gente vai lembrar daqueles casos antigos, é velho esse exemplo. Vamos pensar que você quer fazer uma locação de máquinas industriais. Pessoal, beleza. Aí quando você conversou com o cliente, ele falou, pessoal, eu quero que tenha a função de locação, a função disso, mas eu também quero que tenha uma função que eu vou mandar mensagem de Feliz Natal, eu quero mandar mensagem para meus clientes em datas específicas. Gente, na hora de você desenvolver esse sistema, você não pode priorizar essa mensagem, essa funcionalidade de mensagens. Você vai ter que trabalhar primeiro no que é a alma do negócio. Você tem que ver o que é o requisito indispensável. Primeiro eu tenho que fazer o catálogo de máquinas, eu tenho que fazer a função de cadastro de clientes. Isso que é o indispensável do seu negócio, tá? E outra, porque quando a gente trabalha com o conceito de entrega de valor incremental. Aí você vai desenvolver lá esse sistema de maquinário, de aluguel de maquinário para o seu cliente. Depois de 14 dias que você ficou codificando, você foi lá e apresentou a funcionalidade que você fez. Você fez a funcionalidade de envio de mensagens. É a funcionalidade que o cara menos observa valor nela. Então, assim, existem até listas em que você pega todos os seus requisitos e você categoriza por valor. Tipo, só, o que tem mais valor para o cliente? Aí você pede o próprio cliente para colocar lá valor 5, valor 4, de uma escala. Você normalmente determina uma escala para ele, de 1 a 5 é um exemplo, e aí ele vai ter que passar em todos os requisitos dando nota do que tem mais valor para ele. Você vai tentar priorizar o valor dele considerando que nem sempre você vai conseguir fazer exatamente na prioridade que ele te faz. Por quê? Porque às vezes tem uma restrição técnica. Exemplo. Função de cadastro é uma função muito importante você fazer em todo e qualquer sistema. Cadastro cliente, para sistema que tem clientes. Mas, às vezes, para desenvolver essa funcionalidade, para entregar ela para o cliente, você precisa de alguma questão de banco de dados. O banco de dados atual do cliente ou disponível, ele não vai atender. Então, você tem que fazer uma atualização de tecnologia. Então, logicamente, essa funcionalidade, por mais importante que ela seja, você vai ter que deixar ela para fazer em um segundo momento, tá ok? E outra, gente, a gente sempre que trabalha com essa priorização de requisitos, essa lista de requisitos, ou seja lá qual a técnica que a gente utilizar, a gente tem que considerar que o seguinte, na verdade, assim, para definir qual técnica eu vou utilizar de gestão dessa lista, eu tenho que saber o seguinte, esse sistema que eu estou trabalhando, ele é um sistema que pode ter muita mudança, porque se ele puder ter muita mudança, não é interessante eu usar algum sistema de controle de requisitos que seja muito rígido, né? Por outro lado, se for um sistema que as mudanças serão menos frequentes, mudança sempre pode ter, né? Mas se elas forem, a tendência é que elas sejam menos frequentes, aí eu posso usar um sistema rígido que ele é mais simples. Vamos falar sobre esses sistemas aí, né? Mas antes, só para a gente fechar esse slide, ó, por que a gente prioriza requisito? Entrega de valor gradativa e incremental para o seu cliente, através de entrega das melhores funcionalidades de forma gradativa. Não basta eu entregar de forma gradativa e incremental. Eu tenho que entregar de forma gradativa e incremental, começando pelo que é mais importante, desde que seja possível. Tá ok? Pessoal, entre as técnicas de priorização de requisitos que a gente tem disponível, uma delas é o Product Backlog. A gente normalmente associa Product Backlog à questão do Scrum, né? Em que basicamente a gente vai fazer uma pilha de requisitos. Você senta com o seu cliente, ele falou com você 100 requisitos. O que você vai fazer então depois das conversas com seus clientes? Você vai colocar numa pilha. E aí, lembrando que programação, pilha, o que está lá no topo é o que você vai tirar para fazer. Então aqui a sua pilha de requisitos do cliente, que de funcionalidades é essa, e você vai começar fazendo pelo que está lá em cima. E se em algum momento chegou um requisito novo, o que você vai fazer? Você vai categorizar ele de acordo com alguma nota de prioridade, possibilidade, e vai colocar ele em algum local da sua pilha, de acordo com a questão, se o cliente falou que ele é muito importante ou não, e se é algo que dá para você fazer agora ou não. Se o cliente falou que é algo que é muito importante e é algo que você faz rápido e dá para fazer agora, você vai lá e coloca ele no topo da lista. Na próxima funcionalidade você já faz isso. Tá? E outra coisa que pode acontecer quando você trabalha com Product Backlog. Lá no início, quando você conversou com o seu cliente, ele virou para você e falou assim, não, eu quero que meu sistema tenha uma determinada funcionalidade para
cadastro de novas máquinas. Mas eu não vou cadastrar máquina nenhuma agora, então você pode deixar para fazer isso depois. Beleza. Sistema de locação de máquinas que a gente falou. Aí você começou a desenvolver. Aí depois de 2 semanas o cara vira para você e fala assim, cara, eu comprei 100 máquinas novas e eu preciso de cadastrar. Mudou a prioridade daquele requisito, que não era muito importante, a partir de agora ele passou a ser muito importante. Então você vai recolocar ele, você vai reposicionar ele dentro da sua lista, tá ok? E assim, do mesmo jeito que você pode ter atualização de reposicionar requisito, você também pode retirar requisito. Vai ver, é o mesmo cliente de locação de máquinas, ele tinha te falado lá no início lá que ele queria um sistema para mensagem, né? Vai ver, esse cara vai virar para você agora e falar assim, não, pensei bem, que ele era a ideia do meu sócio, que ele não tem funcionalidade nenhuma para a gente, pode tirar isso. Você pode retirar requisito também. Gente, normalmente quem trabalha com Product Backlog, né, você tem essa questão, que você tem uma lista preenchida com base em algumas reuniões iniciais, tá? E você pode tanto incluir, quanto excluir, quanto reposicionar requisitos. O que normalmente é a característica do Product Backlog? Ela é um tipo de gestão de requisitos quem trabalha com Product Backlog é uma gestão de requisitos um pouco mais rígida. Então, assim, ela toma muito tempo sua, porque assim, gente, aqui eu mostrando essa lista, parece um contexto pequeno, mas imagina no caso de você ter 1000 funcionalidades para desenvolver, e no final de cada iteração, você tem que fazer uma reunião para ver se a priorização que você tinha feito há 15 dias atrás é a mesma que você vai manter agora ou se teve alguma atualização. Isso demanda tempo, você tem que sentar para ficar fazendo isso, então tem retrabalho em cima disso aí. O Product Backlog é muito bom, mas ele dá muito trabalho, tá? E outras características para quem trabalha com Product Backlog, o seu Product Owner, que é a pessoa do cliente, que bate, que fala, a dar a última palavra sobre priorização, ele tem que estar acessível, tá? Em toda iteração, você tem que estar entregando algo, então não dá para falar que sua pilha vai diminuir, porque vai ver, chegou requisito novo, mas você pelo menos está entregando algo, tem coisa saindo, tá? O Product Owner ou a pessoa que bate o martelo, ele tem que ter participação, tá? A todo momento. E outra coisa, quando você trabalha com Product Backlog, como normalmente ali vai estar os seus requisitos funcionais, o seu cliente, às vezes tem requisito que você tem que desenvolver que é não funcional. Tem coisa que você faz que é não funcional, que não é funcionalidade para o cliente, mas você tem que fazer. Tipo assim, eu tenho que fazer uma API para interface de banco de dados. O seu cliente não sabe disso. Aí o que você faz? Mas você tem que colocar isso na Product Backlog. Então o que você faz? Você negocia com o seu cliente. Cara, eu preciso que o Product Owner é que vai determinar a palavra final sobre a questão da priorização, mas aí você tem meio que barganhar com o cara, você tem que explicar para o cara que é importante para ele aceitar você colocar isso na pilha de requisitos em uma posição de saída, sabe? Limitações aí da Product Backlog são isso, tá? Uma outra forma de você trabalhar com lista de requisitos é trabalhar com uma lista de trabalho, a lista de itens de trabalho. Aqui, diferentemente da anterior, da Product Backlog, você tem uma visão um pouco mais técnica e a participação do cliente um pouco menor. E aqui você tem as características, você coloca na sua pilha ou lista aí, você pode usar as duas abordagens, tá? Mas pilha normalmente é melhor, tá? Você coloca na sua pilha, então, requisitos, mas você coloca na sua pilha também uma fração de tempo considerando que você pode ter imprevistos. Então você meio que coloca alguma coisa ali nesse sentido para, poxa, eu tenho que entregar toda a iteração normalmente você vai lá e coloca lá, tá uma margem aqui de desconto aqui que pode ter imprevisto, tá? Você não coloca só requisitos. Você coloca, além de requisitos, itens de trabalho, que nem essa questão do banco de dados. Tem que fazer um estudo sobre o banco de dados, implantação de banco de dados. Isso não é funcionalidade para o cliente, mas você quer trabalhar isso na sprint, você precisa trabalhar isso nessa iteração sua, tá? Então, o item worklist, qual que é a característica dele? Ele é mais flexível que o Product Backlog, tá? Ele não é só requisito funcional, você coloca também requisito técnico, tá? E aí um negócio muito legal que Item Worklist trabalha de uma forma um pouco melhor que o Product Backlogger também, Product
backlog é que quando você adiciona um elemento, você tem que fazer uma análise de risco de qual ponto que você coloca esse elemento. Qual o risco que tem de eu deixar esse requisito para mim fazer ele só lá no final? Dessa atualização de banco de dados, por exemplo, eu não fazer agora e fazer ela só lá no final. Vai ver, se eu deixar fazer lá no final, quando eu for tentar integrar, vai dar problema e vai inviabilizar o sistema como um todo. Então aqui eu tenho que considerar o seguinte, como ela é um pouco mais flexível, eu tenho que associar um risco com os elementos, tá? E por último, a gente chegando na reta final de priorização de requisitos, a mais dinâmica que tem desse trabalho em relação à priorização de requisitos, a forma mais dinâmica que a gente tem, é a Pool Options, que basicamente é uma piscina de opções, é como se fosse... Aqui é completamente dinâmico, tá, pessoal? Aqui eu não tenho uma lista sequencial necessariamente, basicamente eu tenho um grupo de coisas para fazer e eu vou escolhendo as coisas para fazer de acordo com a minha equipe. Isso aqui, normalmente, se utiliza em contextos onde você tem um planejamento um pouco menor sobre as coisas. Quando você tem equipes muito heterogêneas, equipes grandes, então você não quer fazer um planejamento muito engessado, porque você pode, talvez, por mais que seja essencial você desenvolver um determinado requisito na próxima interação, você pode não ter equipe disponível para desenvolver aquela funcionalidade específica, porque requer um conhecimento de linguagem específica que o programador daquela linguagem não vai estar. Coisas assim, tá? A todo momento você pode adicionar novos itens e itens são realizados a todo trabalho. Normalmente quem utiliza essa Pool Options, não é nem quando você tem que fazer assim, aqui vocês estão vendo que não tem participação de cliente, né? A participação é menor. Normalmente quem trabalha com esse contexto é o seguinte, é empresas que a todo momento ela está desenvolvendo software, né? Vão tentar trabalhar aqui de uma forma diferente. Pensa numa empresa, por exemplo, que tem um ERP no mercado, que diversos clientes têm, então ele normalmente vai trabalhar com a Pool Options. Normalmente, quando você tem empresa que constrói o software para o cliente, ele vai trabalhar com as duas anteriores, Product Backlog ou Work Item, lista de trabalho aí, tá? Agora, se você tem um ERP, por exemplo, que ele presta diversos tipos de serviços para cliente, aí você vai ter uma gestão diferente de como você trabalha, os itens de trabalho que você vai fazer em cada iteração, tá ok? Gente, fechando aqui uma lista básica que diferencia as três. Você tem a Product Backlog, que é muito simples, é muito utilizada, mas qual que é o problema dela? Você perde muito tempo com um negócio que chama Overhead Fudge Factor, ou seja, na primeira iteração você criou sua lista de prioridades, mas na segunda iteração você tem que ver se aquela lista de prioridades ainda está atualizada ou você precisa de fazer isso de novo. Então de 15 a 15 dias você tem que ter reunião com o seu Product Owner, com o seu stakeholder, para você ver o que precisa. Então assim, ela é muito simples, mas ela gera muito retrabalho, tá? Outra coisa, para alguns casos, fica muito, quando você tem domínios diferentes dentro do mesmo sistema, às vezes você vai ter que ter reunião não é só com um especialista, é com vários especialistas. Então, assim, gera muito trabalho. É muito simples para fazer, mas gera muito trabalho, perca de tempo para gerenciar. O Work Item List é uma lista que já é mais ou menos a metade do caminho aí, ela é um pouco mais simples, porque você não tem essa questão de overhead para ficar a todo momento revisando ela. E assim, e outra coisa, aqui você pode trabalhar com aquele conceito de colocar itens não funcionais, tá? No seu Product Backlog você trabalha só com itens funcionais. Aqui não, aqui eu posso ter itens que não são funcionais. E a última, pessoal, só uma observação, o Work Item List você ainda tem que preocupar com aquela questão de atualização constante, de tempos em tempos, ver se a priorização está correta, tá? E por último, você tem a Pool Options, que é a mais simples. Tá? Que você trabalha tanto em métodos tradicionais quanto em métodos ágeis, você trabalha com a Pool Options, ela é muito boa nesse sentido, tá? Mas quando você trabalha com método tradicional, a Pool Options você pode utilizar ela lá no início. Primeiro você cria toda a lista de requisitos e depois você vai ver o que você faz, o que você não faz, tá? E aqui a gente tem uma característica que normalmente métodos ágeis, quando utiliza essa lista, utiliza ela em just in time, tipo assim, o cliente não definiu para mim o que ele precisa ser feito. Então, ele não, a ordem do que precisa ser feito. Ele só definiu para mim lá, tem 50 requisitos para ser feito, mas o cliente não falou que isso é a ordem do que precisa ser feito. De uma hora para outra, o cliente vai virar para você e vai falar assim, eu quero esse requisito daqui a 3 semanas. Então, just in time é por isso. Normalmente, quando tem coisa urgente para fazer, você só descobre em cima da hora, tá? Então, são as 3 formas que você tem para lidar com requisitos. Por que eu estou falando isso? A gente está no contexto de Filter Driven Development. Então tem que saber, já que eu tenho filters para entregar, como que eu vou gerenciar minhas filters. De acordo com esse contexto que eu te falei, você vai tomar a sua melhor escolha, tá ok? Entrega de valor é essencial,
Priorização deve ser definida de forma inteligente, não basta simplesmente você fazer sua priorização de filters uma vez lá no início e acabou, não é assim. De tempo em tempo você tem que fazer isso, e é de forma inteligente. Você cria uma priorização inicial e atualiza ela de tempo em tempo, tem que trabalhar isso de forma inteligente. E a gente tem basicamente 3 formas de trabalhar essa priorização de requisitos, e você precisa escolher a melhor. Lembrando que você vai ter lá Product Backlog, muito utilizado em métodos ágeis, você tem a Work Item List, que também é muito utilizada, ela é um pouco menos rígida que a Product Backlog, tá? E você vai ter por último a Pull Options, que na realidade nada mais é que a derivada do que os métodos tradicionais sempre utilizaram, tá ok? Cada contexto você vai tomar a sua melhor decisão. Gente, é isso, fechamos Filter Driven Development, falamos sobre tudo, fechamos hoje aqui nessa aula que não necessariamente foi sobre Filter Driven Development, mas foi sobre como priorizar filters, né? Como priorizar requisitos. Requisitos não é exatamente a mesma coisa que filter, mas aqui no nosso contexto tem o mesmo significado, tá? E aí nas nossas próximas aulas a gente vai passar para os próximos capítulos, chegando na reta final. A gente vai falar sobre 2 modelos específicos de abordagem que tem. Primeiro a gente entra no Domain Driven Design e depois a gente vai falar sobre as disciplinas ágeis, a Delivery Agile Development, ok? É isso, gente. Até a próxima.